Amém. Boa tarde, gente. Queria fazer uma oração antes de nós começarmos, né? Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pela Tua presença sobre as nossas vidas, pela Tua direção. Muito obrigado porque o Senhor está aqui para nos capacitar à Tua obra, ao Teu chamado, à missão que o Senhor tem confiado às nossas mãos, Jesus. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti nessa tarde e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, no Teu nome, Jesus. Amém. Eu queria antes me apresentar, né? Meu nome é Samuel, eu sou pastor na comunidade evangélica de Araçatuba. Araçatuba é uma cidade aqui no interior de São Paulo, não sei quantos conhecem, quantos já ouviram falar de Araçatuba, porque não fica perto de nada, né? Porque alguém perguntou, onde é que fica Araçatuba perto? Eu falei, não fica perto de nada, né? Fica a 150 quilômetros de São José do Rio Preto, 170 de Prudente, 200 de Bauru, 500 de São Paulo e 100 do Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos lá, né? É uma cidade que está ali, bem no noroeste de São Paulo, muito quente. É normal a gente ter 42, 43 graus, né? Na época do verão. E no inverno máximo, o frio máximo que a gente tem lá é 12 graus, 11 graus, mas dificilmente fica menos do que isso. Então é uma cidade bem quente, né? Uma das cidades mais quentes do estado de São Paulo. E eu estou em Araçatuba há quase 30 anos. Como disse cedo, meu pai é pastor em Londrina já há quase 50 anos. E eu estudei engenharia em Londrina, aí fui a Brasília prestei um concurso. Estudei na ESAP, que é a Escola Superior de Administração Postal, e fui para Araçatuba para trabalhar, né? Eu era o gerente regional do Correio, mas aí nós começamos uma reunião de oração em casa com 5 pessoas, e disso começou a igreja, né? Dali a igreja ela se expandiu. Aí chegou um dia, eu estava em férias, quando eu voltei das férias eu recebi uma carta da igreja. Naquela época a gente só tinha 70 pessoas, esse foi o maior desafio que eu tive, né? Pastor, nós gostaríamos que o senhor ficasse de tempo integral e dedicasse tempo à igreja, né? E aí, debaixo de muita oração e medo, né? Mas eu nunca me esqueço que eu tinha um ótimo salário, casa, né? Eles me davam casa, todo tipo de situação, e meu pai era pastor, e quando eu fui, a minha região tinha sido a melhor avaliada no estado. A gente teve uma gratificação de 18% naquele mês, né? Quando eu fui a São Paulo para ser avaliado, terminou a reunião, eu fui para o diretor regional e falei, olha, eu estou aqui para pedir demissão, né? Não era nem para ser mandado embora, para pedir demissão. E ele falou assim, mas por quê? Eu falei, você sabe que eu sou pastor e eu vou me dedicar ao ministério. Passou 2 dias, ele me ligou e falou, Samuel, vamos fazer uma coisa, eu vou suspender o seu contrato de trabalho, não vou considerar a sua demissão, porque vai que a igreja não dá certo, você tem 2 anos para voltar e eu te restituo no cargo. Eu telefonei para meu pai disse, sabe por que Pedro voltou a pescar? Porque deixou o barquinho amarrado. Você vai deixar seu barquinho amarrado? Ou você vai soltar o seu barco, né? E a partir dali eu decidi soltar o barquinho, desamarrar o barco, atender o chamado do Senhor. E para nós foi um desafio, né? Minha esposa está lá atrás, a Denise, né? Está lá no fundo. Nós temos 3 filhos, todos estão envolvidos com a obra de Deus. Minha filha e o genro são pastores de jovens, a minha filha do meio e o seu marido também estão completamente envolvidos com o Ministério de Adolescentes, e nosso filho mais novo está fazendo nesse momento teologia nos Estados Unidos, em Portland, Oregon, né? Então, e toda a família, né? E temos um neto também. Eu só não falo, os nossos filhos é a Larissa, a Letícia e o Lucas. O netinho é o Eliseu. E genro, eu não falo o nome porque genro é aquele cara que a gente finge que gosta por causa da filha, não é verdade? Então, faz de conta que a gente gosta dele, que a gente ama a filha, aí a gente coloca o genro na bagagem, não é verdade? Porque todo pai, ainda mais quando o pai é corintiano e os 2 genros são São Paulinos, aí que estraga tudo dentro de casa mesmo, não é verdade? Mas está lá o Pedro, ele conhece bem, né? A família. O Pedro sabe o que é isso, porque ele era um flamenguista, daqueles flamenguistas, e o filho dele é um vascaíno. Isso foi a maior bênção na tua casa, não é verdade?
E eu queria repartir algo com vocês. O tema que foi colocado aqui é o coração e a mão, as duas faces da liderança. É muito importante a gente entender que isso. Nós vivemos uma época, nós vivemos uma cultura no nosso país, se você olhar, que ela nos incentiva como pastores, como homens e mulheres de Deus, a nós não nos posicionarmos, a nós não temos uma posição definida. Muitas vezes até nós sermos frouxos, coniventes, é verdade ou não é? A você, sabe, ceder a essa mentalidade manipuladora dessa geração pós-moderna, de tudo isso que está acontecendo, onde todo tipo de opinião é válida, né? Onde hoje o que está sendo propagado até é que, já que eles não conseguem ir para um lado, não, o homem, a pessoa nasce realmente com sexo masculino, mas o gênero é feminino, né? Então, eles já vão desvirtuando as situações, vão colocando coisas, e a gente precisa entender que essa sociedade não é politicamente correto você ter convicções, você até ser radical em algumas coisas, porque essa sociedade diz que cada um é cada um, ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode colocar nada, e a individualidade, ela não só deve ser respeitada, mas ela tem que ser aceita. E eu acho que é esse o grande problema, porque respeitar é uma coisa, aceitar é outra completamente diferente. E a pergunta é, queridos, será que uma igreja irresistível é assim? Frouxa, sem parâmetros, onde vale tudo? Será que a gente pode imaginar uma igreja irresistível dessa forma? Se a igreja irresistível nos traz essa pergunta, a outra pergunta que vem à nossa mente é: e a Bíblia? Será que a Bíblia é politicamente correta? Quando você vai para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, será que a Bíblia não é um livro com princípios radicais? Coisas estabelecidas de fundamentos específicos? Pergunta: é ou não é radical? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Isso é radical para a nossa sociedade, não é? Filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais. Para uma sociedade que diz: olha, todos os caminhos levam a Deus, Deus está em tudo. Jesus diz: eu sou o. Isso é ser radical, não é? Isso é ter posições definidas, ou não é? Então, quando nós trazemos para as nossas igrejas, para o nosso contexto, há um texto em Jeremias, capítulo 6, versículo 14, que traz um alerta aos pastores, aos ministérios. Ali está falando dos profetas, sacerdotes. Diz que eles curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz quando não há paz. É aquele famoso pano quente, ou seja, está tendo uma coisa séria e a pessoa fala: não, está tudo bem, você pode continuar na liderança, está tudo bem, isso aqui não tem problema nenhum. E tem coisas que, quando você olha para a palavra de Deus, Deus fala: olha, não pode ter uma cura superficial, não pode dizer paz, que está tudo bem, quando não está tudo bem. E eu creio que é esse desafio para uma igreja irresistível. São de homens e mulheres de Deus que se posicionam, que sabem o que Deus tem para a sua vida e que têm coragem de tocar em algumas feridas, porque pastorear é tocar em feridas, é verdade ou não é? Que sabem que tem que mexer com algumas coisas e que não podem tratar das situações de forma superficial muitas vezes, porque tem coisas que não são superficiais, elas têm que ser tratadas. Homens e mulheres de Deus que não dizem que está tudo bem quando não está tudo bem. E é interessante porque na Bíblia, uma sociedade mais ou menos como a nossa, um povo que vivia assim, tem como exemplo a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, quando você olha lá, a igreja lá em Éfeso começou em Atos capítulo 19. Um dia, o apóstolo Paulo está numa viagem e ele chega e faz uma pergunta ali: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles falam: nós nem sabemos o que é esse tal do Espírito Santo, nós nem sabemos o que é isso. E aí, você começa a ler a história de Paulo nessa cidade,
que era multicultural, pluralista, saiu. Aberta a todo tipo de práticas. Tinha lá, era a sede do templo da deusa Diana, né, que era a deusa da fertilidade, onde tinham pelo menos 6.000 sacerdotisas que estavam ali para praticar a prostituição. Então, a imoralidade em Éfeso era algo aceitável. Foi ali que foi levantado, foi falado ao Deus desconhecido, que foi a forma de tocar, porque eles aceitavam isso. Para eles não tinham problema com relação a isso. Heráclito foi um dos maiores pensadores da cidade de Éfeso, era uma cidade aberta a tudo. E Paulo chega ali, começa a pregar sobre o Espírito Santo, Deus se move, Deus começa a agir naquela cidade, uma igreja irresistível começa a se levantar, milhares de pessoas começam a se converter, vindos do ocultismo, chegaram a queimar 50.000 denários em livros, em praça pública, né? Então havia um prevalecer da palavra. E a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 19 que milagres extraordinários aconteciam através da vida de Paulo. Os seus lenços, os aventais, promoviam cura nas pessoas, as pessoas eram libertas. E você vai vendo a história, mais ou menos 2 anos de bênção, mas também algumas confusões. Igreja tem confusão? Não tem. É interessante que no meio das bênçãos sempre tinha algumas confusões. E aí, quando você olha para o capítulo 20, você vê que, né, para essa mesma cidade, Paulo fala, olha, vamos reunir os presbíteros aí dentro. Reúne o pessoal aí. Eu tenho uma palavra para eles. E aí ele dá uma série de instruções. E a partir do versículo 17 do capítulo 20, ele fala assim, gente, algumas coisas vão acontecer nessa igreja. Lobos vorazes vão surgir no meio de vocês, do meio do povo. Pessoas vão surgir aí do meio de vocês, que vão perverter a verdade, vão tentar arrastar discípulos atrás de si. Eles vão tentar atrair as pessoas. E se você olhar todo o capítulo 20, ele fala, eu já chorei muito por vocês, eu já me derramei, eu nunca cobicei o dinheiro de vocês. Acho que o pessoal já tinha esse problema, né, de falar do carro do pastor, da casa, de coisa. Eu nem cobicei o dinheiro de vocês, pelo contrário, abençoei muitos, porque melhor é dar do que receber. E ele vai falando tudo isso nesse contexto do capítulo 20. Mais tarde, Timóteo se torna o pastor de Éfeso e ele dá algumas instruções. Se você vai para 1 Timóteo, né, 1 Timóteo, ele fala assim, Timóteo, eu rogo, acho que ninguém queria ficar em Éfeso, porque ninguém gosta desses lugares difíceis, é verdade ou não? Aí ele falou, eu rogo que você fique lá em Éfeso, por favor, fique lá. E aí você vai lendo o livro de Timóteo, ele começa a dar instrução sobre todas as áreas, né? Falando daquele povo complicado, né, que as mulheres iam com cada cabelo, cada roupa, cada coisa na igreja, falavam demais, né, que ficam conversando na hora do culto, e ele vai falando um monte de coisa. Aí fala, outros aí querem jogar a despesa da viúva para a igreja, querem, sabe, tem gente que está falando do salário do pastor, mas digno é o obreiro do seu salário. Você vai vendo o que vai acontecendo lá em Timóteo, sabe, alguns querem usar a piedade como forma de lucro, quem não quer trabalhar que não coma, daí ele já bate radical, né? Fala, o folgado a gente tem que tratar de um jeito. Ele vai falando, e a gente conhece um pouco assim, mas a ênfase que eu queria trazer para você é essa: no meio de vocês surgirão lobos vorazes que vão roubar o coração da igreja, que vão tentar roubar o coração. E é disso que eu queria falar, sobre o coração e a mão, as duas faces da liderança, faces que todos nós temos que lidar, que todos nós como pastores, líderes, temos que lidar, porque toda liderança tem duas faces. A primeira delas é a face visível, e é nela que nós nos concentramos. É verdade ou não? Você vê aquela pessoa e fala assim, gente, que palavra! É assim, não é? Que músico! Que unção! Quem já ouviu essa história? Porque a face visível é aquela que é observada, é aquela que é avaliada, e é aquela que é criticada também, porque se o cara não prega bem, né, ele está falando e você está lá vendo. Existe uma face visível
que nós nos concentramos. Todo mundo é avaliado pela face visível. É aquilo que todo mundo está vendo. Mas a outra face é a face invisível. Ela é interna. Está lá dentro. E todo líder tem. E envolve motivações boas, mas muitas vezes envolve motivações más. Envolve coisas certas, mas muitas vezes coisas erradas. Quem já ouviu alguém da igreja dizer: o Senhor conhece o meu coração, pastor? Você já ouviu a pessoa falar assim? Quando a pessoa me fala: o Senhor conhece o meu coração, pastor, eu sempre digo: e porque Ele conhece, toma cuidado. Porque eu tenho que trabalhar com o que é revelado. Uma vez um pastor chegou à minha sala agora, uns 8 meses atrás, ele estava assim, estava acabando com a igreja lá, e ele veio e falou: estão falando que eu estou adulterando, mas eu não adulterei. Eu falei: pastor, eu dependo da tua confissão, Deus não depende. E se você errou, acerte teu coração diante de Deus. Porque existe uma face invisível que nós não vemos, Deus. É interna. E ela trata de motivações boas e más. Ela trata de situações que só nós sabemos, e muitas vezes nem a nossa esposa sabe. Porque ela envolve sentimentos. Ela envolve coisas que estão lá dentro. E a Bíblia compara isso. A visível, a Bíblia compara a mão. E a invisível, a Bíblia compara ao coração. Então eu quero falar para nós, quantos pastores sérios, principais da igreja, quem é pastor principal da igreja está aqui? Né? Então, eu quero falar sobre a nossa responsabilidade, né? Porque todos que estamos aqui estamos envolvidos em liderança. Então, qual é a nossa responsabilidade? Então, ser líder, e esse é um seminário para pastores e líderes, implica em desempenharmos um papel visível. Todo líder tem um papel visível, eu não tenho. É aquilo que é visto, onde os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades são observados. Você sabe se um músico toca bem ou não? Sabe ou não sabe? Se ele canta bem ou não? Porque tem gente que acha que canta, mas não canta. Mas tem gente que você olha e você fala assim: aquele lá nasceu para ser líder. Ele é o isso. Aquele sabe fazer, aquele sabe falar. O cara tem jeito para coisas. Rapaz, recebemos um músico na igreja que caiu do céu. Daqui a pouco você fala: mas foi o diabo que mandou. É verdade não? O dia que ele chega, caiu do céu. Aí passa um tempinho e fala: não sei de onde veio esse miserável. É verdade não? Entendeu? Caiu junto com o inimigo lá atrás, né? Caiu. É uma coisa impressionante, né? E a nossa responsabilidade em relação àquilo que Deus colocou, aos dons que são visíveis, eu sempre digo que é você polir, você ilustrar, você aperfeiçoar, você crescer, você melhorar. É por isso que nós estamos aqui, todos nós. Quando nós estamos num seminário como esse, nós estamos aprimorando os nossos dons, nós estamos pegando ferramentas para trabalhar aquilo que nós somos, para sermos melhores, mais excelentes naquilo que nós fazemos. E essa é a nossa responsabilidade como líderes mesmo, sabe? Aprendemos, estamos cada vez mais aprendendo com situações, com pessoas, trocando experiências. Já que eu falei de músico, músico para ser bom tem que treinar ou não tem? Muito, tem que aprimorar. Mas pastor também tem que estudar. Pastor também tem que ler. Eu sempre digo para aqueles que estão ligados, né, comigo, que a leitura não é aquela que você faz para pregar no domingo, pregar no culto, mas existe um devocional que o pastor tem que fazer para ele se alimentar de Deus todos os dias. A nossa responsabilidade como pastores para polir o nosso dom é ler bons livros, é estar recebendo ferramentas. Há uma responsabilidade em você crescer naquilo que Deus colocou nas suas mãos, ao ponto do apóstolo Paulo falar lá em Romanos capítulo 12,
do versículo 6 até o versículo 8, eu quero ler ali, ele diz assim, ó, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Existem diferentes habilidades nos ministérios, é verdade ou não é? Aquilo que a gente vê na mão, as habilidades são diferentes, mas há um alerta que ele fala: se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo; o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; e quem exerce misericórdia, o faça com alegria. O que ele está fazendo? Está dizendo que tudo que nós fazemos na casa de Deus tem que ter excelência. Nós não podemos fazer nada negligenciando. Pode ser ensino, mas tem que ensinar bem. Se for misericórdia, tem que ter alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto é que se é ministério, dedique-se com afinco, ou seja, nunca deixe de polir aquilo que Deus colocou nas suas mãos, os seus dons, as suas habilidades. Você trabalhar isso, você tem que trabalhar isso constantemente. Ou seja, você precisa se dedicar para render ao máximo do seu potencial. E nós temos que trabalhar isso como líderes. Todo líder tem que trabalhar isso. E eu quero repetir, é essa a razão que nós estamos aqui. Receber ferramentas, polir o nosso ministério, crescer nas nossas habilidades, trabalhar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas um cuidado que a gente tem que ter, principalmente quando nós tratamos com pessoas, é que os talentos nos atraem. Atrai ou não atrai? Como eu disse, a face visível é a mão. E o que nos atrai? Como fala bem, como prega bem, como toca bem, como canta bem, como ensina bem, como a gente sempre olha para os talentos. E quando os talentos se sobressaem, é como se uma máscara escondesse aquilo que está lá por trás. E muitas vezes a gente não enxerga, porque a única coisa que a gente enxerga para olhar uma pessoa que você vai colocar na liderança é o quê? O talento. É a mão. Como a pessoa tem uma mão boa, como a pessoa tem um grande talento, de repente é como se uma máscara entrasse na sua frente e você não consegue enxergar outras coisas, porque você fica tão fascinado pelo talento que você não enxerga o que está por trás daquilo. E essa é a razão porque tanta gente apanha de coisa, é verdade, não é? Como eu disse, esse aqui eu achei que foi Deus que mandou. Agora, achei que tinha um discípulo, tem um Judas do meu lado. É verdade ou não é? A gente muitas vezes sofre por essa situação, por quê? Porque o talento nos atrai. Então, se em primeiro lugar, a nossa responsabilidade é polir o nosso dom, aprimorar o nosso dom, ter excelência naquilo que nós fazemos, depois da nossa responsabilidade vem o nosso desafio. E qual é o nosso desafio? É que o talento nunca é índice da condição do coração. E esse é o grande problema. Porque nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. E é por isso que lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes. Então, muitas vezes a gente está tão preocupado com o talento, a gente está tão preocupado com a mão, que nós nos esquecemos do quê? Do coração. Então, se há uma responsabilidade de todos nós em aprimorar o nosso dom, em polir, em crescer, em ter excelência, o nosso desafio diário é cuidar do quê? Do nosso coração. É cuidar e olhar o coração de quem está ao nosso lado. Então, só para a gente ter um resumo do que eu falei até agora, a nossa responsabilidade é polir o dom que Deus nos deu.
Mas nós também temos a obrigação e o desafio de fazer o quê? Guardar no coração. Com esse princípio, firmando isso, eu quero falar sobre isso, o coração e a mão. Eu quero trazer um texto para vocês, sem nenhum misticismo, sem nenhuma, sem criar nada, nenhuma espiritualidade nessa situação, mas é porque esse versículo está ligado lá à destruição de Jezabel, quando Jeú foi chamar alguém. Mas tem um princípio nesse texto aqui que ele é muito interessante. Então, eu quero que você guarde o princípio que está nesse versículo. Está lá em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, versículo 16. Esse versículo, eu acho que ele é chave para a gente entender o que eu estou querendo dizer para vocês nessa tarde. 2 Reis 10, 15 e 16. Vamos ler todos juntos lá? Está lá dá para a gente ler juntos? Vai lá. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe. Ele vinha ao encontro. Jeú falou e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fez subir consigo ao carro, e lhe disse: vem comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou os seus carros. Eu até coloquei em vermelho ali, porque esse muitas vezes é o coração do pastor. Tens tu sincero o coração para comigo, como o meu para contigo? Quantas vezes a gente estabelece pessoas na nossa sinceridade? A gente estabelece porque a gente está acreditando nas pessoas. É verdade ou não é? Se tem pessoas que vão estar ao teu lado, você está investindo nelas, você está acreditando naquilo que Deus vai fazer na vida delas. E a pergunta que Jeú fez nessa guerra contra Jezabel, ela fez para Jonadab, foi essa: você tem um coração sincero para comigo, como o meu é para contigo? Ele falou: tem. Ele falou: se você tem, então me dá a mão e suba no meu carro. Qual é o princípio disso? Para nós edificarmos uma igreja irresistível, para subir no nosso carro, para lutar ao nosso lado as batalhas que o Senhor nos colocou a batalhar, para estar conosco nessa vida ministerial, onde nós estamos trabalhando para trazer o reino de Deus, ganhar vidas, cumprir a nossa missão, para estar junto com a gente no nosso carro, lutando ao nosso lado. Nunca coloque para trabalhar com você se o coração da pessoa não estiver ao teu lado. Como dois poderão andar juntos se não estiverem juntos? A pergunta dele foi: o teu coração é sincero comigo como o meu é contigo? Se é, me dá a mão e suba no meu carro. E essa pergunta tem que ficar no nosso coração. Tens tu sincero coração para comigo? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer para todos aqueles que vão estar ao nosso lado. Porque a face visível é a mão, mas a invisível é o coração. E quantas vezes o nosso coração está tão sincero com pessoas? Quantas vezes o nosso coração está tão sincero em investir, em acreditar em pessoas? E de repente o cara te dá uma facada nas costas. É verdade ou não é? Se perguntar para os pastores, é difícil quem já não entrou nesse carro tomar uma facada pelas costas. E alguns já tomaram a fábrica de facas inteirinha, não é verdade? Já não tem nem lugar nas costas para que está respirando já. É impressionante quantas pessoas se aproximam falando bonitinho, tocando bonitinho, com a cara bonitinha, fazendo tudo direitinho, mas quando você começa a colocar no teu carro, o coração da pessoa está estragado. É verdade ou não é isso? E olha a pergunta que foi feita: o teu coração é sincero para comigo como o meu
entra contigo? Como líderes, como pastores, eu creio que essa pergunta de Jeú sempre está no nosso coração. Porque vocês que são líderes aqui, também tem pessoas que trabalham com vocês. Tem pessoas aqui que lideram músicos. E muitas vezes a gente está crendo. Então, quando eu olho para esse texto, uma certeza vem ao meu coração. Que em primeiro lugar, você tem que checar o estado do coração e depois você usar a mão. A gente sempre quer usar a mão antes, mas como isso é desastroso. E é por isso que para usar a mão, Jeú perguntou antes como estava o quê? Coração. Quando Samuel foi ungir Davi, qual foi a palavra? Deus não vê como vê o homem, fazendo um trocadilho. O homem vê a mão, Deus vê o coração. O homem vê a aparência, o homem vê a capacidade de lutar, o guerreiro aparente, e é por isso que Samuel queria ungir os outros. Mas a palavra foi essa: enquanto o homem vê a mão, Deus vê o coração. E aí, queridos, vem uma grande tensão para nós pastores, para aqueles que estão em liderança. Por quê? Porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração, e o talento não mostra a condição do coração. Quantas pessoas habilidosas estão com o coração estragado? Quantas pessoas cheias de habilidade? E você sabe disso. Não é porque a pessoa tem talento, não é porque ela fala bem, não é porque ela tem habilidade, não é porque ela tem carisma perante as pessoas, não é porque ela tem influência, o coração está bem. É verdade ou não é? Quanta gente cheia de influência está com o coração podre. Quanta gente cheia de influência por pessoas, carisma, o cara só todo mundo fazendo. Que palavra! Esse cara canta, eu me arrepio. Eu choro, eu só de ouvir a voz dele me dá vontade de chorar. Só que isso é amor. Porque não é porque tem isso que o coração está bem. Então eu quero repetir princípios com vocês. Antes, vamos ver lá, vamos ver todos juntos. Antes de pedir a mão, a força, as habilidades, por quê, queridos? Porque o coração representa o caráter. O coração representa a relação daquela pessoa com Deus, é verdade ou não é? O coração representa a sensibilidade até os ajustes, porque você nunca vai trabalhar com alguém, você não vai precisar ajustar alguns parafusos. E tem gente que espana na primeira virada, é verdade ou não é? Quando você vai ajustar alguma coisa, como a pessoa não está sensível aos ajustes, ela espana, ela não aguenta, ela não sabe ser tratada, e aí ela mostra o que está no coração. Você fala, gente, por que essa pessoa está reagindo assim? Eu só quis ajudar, eu só quis. Na verdade, a pessoa, ela age de uma forma infantil, ela age de uma forma que você não espera. Mas por quê? Porque o coração não está bem. Então, o coração representa isso, a sensibilidade aos ajustes, o reconhecimento, aquele que está mentoreando, está exercendo paternidade, a pessoa ser ensinável, ser tratável. E quando nós trabalhamos com líderes, nós precisamos trabalhar essas coisas. A pessoa, para estar junto com a gente, ela precisa estar dentro desses ajustes. Então nós precisamos chegar o coração. Só lembrando de uma coisa, para os mais antigos aqui, que eu já sou avô, né, e tenho mais de 50 anos. Então, na minha época, quem lembra quando a pessoa cantava o hino nacional, a pessoa punha a mão aonde? O que significava isso? A minha mão, a minha força, a minha habilidade, a minha capacidade está alinhada ao meu coração. Eu estou com o coração nessa história. Você sabe que eu lute? Eu luto. Sabe que eu vou para a guerra? Que eu vá para a guerra? Eu vou. Então,
cantar o hino nacional com a mão no coração, significa a minha mão está alinhada ao meu coração. Agora, não foi isso que aconteceu na Bíblia, quando Deus chamou Moisés? E Deus falou, vai lá libertar o povo. Eu falei, não quero. Mas eu estou te chamando para fazer. Eu não sei falar. Manda outro. Não vão me ouvir. O seu coração não estava alinhado à sua mão. E quando ele colocou a mão no coração, o que aconteceu? A mão ficou leprosa. Sempre que o coração não está alinhado, queridos, de um líder, as suas habilidades não estão alinhadas àquilo que ele quer fazer. Foi preciso Deus tratar com Moisés. E é por isso que nós temos que tratar a liderança. Porque quando Moisés colocou a mão no coração, a mão dele saiu sadia? Saiu sadia? Não. Porque naquele momento ainda, ele não queria lutar. Naquele momento ainda, ele não queria ser o libertador. O seu coração não estava alinhado à sua mão. E isso que nós temos que chegar, porque muitas vezes, quando o coração das pessoas que trabalham conosco, ele não está alinhado às suas habilidades, aquilo que ele está fazendo, mas quando a pessoa quer atrair para si, normalmente o trabalho é um trabalho doente. E nós sempre precisamos chegar à condição do coração. É por isso, queridos, que eu queria que você lesse lá comigo, ter habilidade. Ter habilidade, ter habilidade sem caráter, o desastre pode até demorar, mas quantas pessoas você conhece nessa nação? Quantos líderes carismáticos cheios de habilidade, mas porque eram sem caráter, lá na frente o resultado foi um desastre. Você conhece gente assim ou não conhece? O cara era bom, tinha uma mão maravilhosa, todo mundo olhava e falava assim, que mão, que habilidade, que música, que palavra, mas porque ele não tinha caráter, porque o seu coração não estava em Deus, o desastre é certo. Pode até demorar um tempo, mas vai aparecer ou não vai? Olha para a história da tua igreja, em pessoas que você investiu, mas não tinham coração e tinham habilidade. Lá na frente, foi desastre ou não foi? Porque quando o coração não está bem, pode até demorar algum tempo, mas vai ter desastre. Porque uma mão de alguém que não tem caráter traz desastre. Mas também existe uma outra verdade, que é o outro lado. Vamos lá, vem comigo lá. Ter caráter sem habilidade não se chega a lugar algum. Por quê? Quantas pessoas você conhece são preciosas, maravilhosas, o cara é bonzinho, um caráter maravilhoso, lê a Bíblia, ora, mas não faz nada para a casa de Deus. Então não adianta ter coração se também não tiver mão. Tem gente que só tem mão e não tem coração, é desastre. Mas também só tem coração e não tem mão, traz algum resultado no reino de Deus? O cara só é precioso. Que irmão maravilhoso, mas ninguém quer ouvir ele pregar, é verdade não? Nem ele se aguenta. Ele não consegue ouvir ele pregando. Que irmão maravilhoso, mas é o tipo da situação que quando a pessoa só tem coração e não trabalha as suas habilidades, também não produz resultados. Então, qual é o segredo para nós que estamos aqui? O coração e a mão precisam estar o quê? Alinhados. Precisa ter uma mão ótima, precisa ter excelência, precisa ter trabalho, precisa ter habilidade, mas o coração também precisa estar sincero diante de Deus. Esse é o segredo de nós conciliarmos isso e buscarmos isso na nossa vida. Um coração sincero e uma mão habilidosa. Por que, queridos? Porque a mão, eu marquei aqui, ela requer um crescimento constante.
Mas o coração requer o quê? Um cuidado constante. Se você tem que aprimorar suas habilidades, você nunca pode esquecer de cuidar do seu coração. Porque o grande perigo é que quanto mais as nossas habilidades crescem, mais nós temos que cuidar do nosso coração. Porque como é gostoso ouvir elogio, não é verdade? Pastor, elogio. Então os mais calminhos falam assim: o Senhor te usou hoje, pastor, eu fui abençoado. Os mais chuzeiros, cheios da mão, vai, né? Já treino aqui da mão, vai ser, mas. E você gosta. Gosta ou não gosta? E aquilo muitas vezes pode mexer com o teu coração. Então, se a mão requer um crescimento constante, o coração requer um cuidado constante. Nós nunca podemos negligenciar o nosso coração. Se é assim, duas perguntas que eu quero deixar com vocês. Primeira delas, queridos: o que você tem feito para crescer nas suas habilidades de liderança? O que você tem procurado fazer para crescer na sua mão, no seu trabalho na casa de Deus, nos seus líderes? Ler, se informar, você procura fazer isso? Crescer nas suas áreas de responsabilidade? Quanto você procura isso no teu ministério? Uma outra coisa importante: você tem olhado para aqueles que são bem-sucedidos ou só critica aqueles que estão indo bem? Porque tem gente que muitas vezes a questão dele é ficar criticando quem está sendo bem-sucedido. Tem muita gente desse país fazendo muita coisa boa, seja na área de crianças, de louvor, sabe, nas mais diversas áreas. A gente pode aprender com muita gente, como eu tenho aprendido ao longo da minha vida, com pessoas que nem são do meu relacionamento próximo, como eu tenho aprendido com pastores. Porque o que sabe o que mais dói em nós pastores muitas vezes é que tem coisas que a gente não faria nunca e dá certo com o outro. É verdade ou não é isso? Então como é que pode dar certo aquilo? Eu nunca faria aquilo. Então, o que a gente tem feito para aprender com os outros? Para olhar para pessoas que estão sendo bem-sucedidas e você diz: olha, aquilo pode ser aplicado a mim. Eu posso trabalhar isso. Tem muita gente, eu quero repetir, fazendo um ótimo trabalho. Nós precisamos aprender com quem já andou, com áreas que a gente ainda precisa caminhar. Tem coisas que a gente pode aprender com outras pessoas. Um cara chamado Hunter Thompson, ele disse assim: quem aprende somente de si mesmo, eu estou usando um termo bonitinho, mas aquele que dizer que é o mestre mais idiota da terra, porque ele não consegue aprender com os outros, ele só aprende com ele mesmo. Esse cara disse isso: quem aprende somente de si mesmo tem um mestre todo. Porque você está aberto a ouvir de outros, está aqui, você está aqui para isso. Aprimorar os seus dons e a sua habilidade, isso faz parte, é importante na nossa vida, queridos. Como é importante a gente ouvir de outros ministérios, saber o que eles têm feito, as estratégias, mentoramento, discipulado, jovens, adolescentes. Nós, sabe, as mais diversas áreas, nós podemos aprender muito. Uma outra coisa: trabalhar com quem está com você. Como é que você tem trabalhado nesse aprimoramento da mão? Quem está debaixo do teu ministério? Investir nos seus dons, nos seus talentos, nas suas habilidades. Uma outra frase linda que eu acho é essa: o líder que mais cresce é aquele que está ajudando os outros a crescer. Porque quanto mais a equipe está crescendo, você está crescendo junto. É verdade ou não é? Tem gente que se sente ameaçado, mas quando o coração está alinhado à mão, a equipe pode crescer o quanto quiser, o coração está junto. E é por isso que tem que checar o coração. E nós, como líderes, precisamos aprender a investir nessa equipe de liderança, porque o líder que mais cresce é aquele que está ajudando outros líderes a crescer.
Na nossa igreja, sim, nós investimos em todos os nossos pastores diários, eles vão a seminários, eles vão a cursos, eu me reúno pelo menos uma vez por mês, nós lemos um livro, nós sentamos juntos, conversamos sobre aquilo, tratamos daquilo, a gente procura trocar ideias para que eles possam aprimorar suas habilidades, para que eles possam crescer com excelência naquilo que eles fazem. Por quê? Porque o líder que mais cresce é aquele que está ajudando os outros a crescer. Segunda pergunta, qual é a primeira que você tem feito para tratar as habilidades? O que você está fazendo para cuidar do seu coração? Isso vale para todos nós aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 9, todos nós conhecemos, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós precisamos entender isso, filhos. Eu deixei alguns princípios para você. Nunca negligencie a tua relação com Deus. A minha esposa está aqui, tem uma coisa que eu não consegui fazer ainda, e eu estou tentando, porque nós trabalhamos, toda a nossa equipe de liderança, todo mundo, desde os líderes de célula, a todo mundo que exerce algum ministério na igreja, nós trabalhamos com que a pessoa faça o seu devocional diário, e pode ser a forma mais simples que for, mas que ela entregue para o seu discipulador, para aquela pessoa. Não é para cobrança, não é aquela coisa impositiva, mas é para ver como a pessoa está buscando a Deus, o que Deus está falando. Todas as pessoas que estão investidas em liderança. E eu tenho uma coisa, eu posso chegar em casa, a gente pode chegar de viagem 1h da manhã, 1h30, a minha esposa está ali, ela não consegue dormir se ela não fizer o devocional dela. Eu não consigo. Se eu estou cansado, eu vou dormir ainda. Mas ela não consegue fazer isso. Eu admiro isso demais, né? Porque é algo que você começa a trabalhar, porque você não pode negligenciar nunca a tua relação com Deus. Todo líder precisa ter momentos a sós com Deus, para que Deus fale no seu coração. Essa é a forma do seu coração não cair. Se você quer crescer cada vez mais, você nunca pode negligenciar a tua relação. E para isso, a segunda coisa que eu coloquei ali, estabeleça parâmetros de disciplina na tua vida. Isso vai desde o horário de trabalho, de padrão de horário, porque a Bíblia fala que nós temos que tirar as raposinhas, que um pouco de fermento faz o que com a massa? Leveda toda a massa. Que uma mosca num unguento estraga o perfume. Então a gente precisa entender que muitas vezes pequenas coisas que a gente negligencia podem roubar o nosso coração, é verdade ou não é? Nada começa grande. Tudo começa com pequenas concessõezinhas. Não é um sitezinho, é tudo lindo. Já viu quando é pecado, é tudo pequenininho, né? Foi só um golinho, foi só uma ficadinha, foi só uma olhadinha, foi só uma saidinha, é tudo lindo, tudo. Só que esse hino, ele vai crescendo, vai roubando o coração. Então, além de não negligenciar a tua relação com Deus, você precisa estabelecer parâmetros de disciplina. Davi devia estar na guerra. Ele devia estar guerreando, mas porque ele estava ocioso. Porque naquele momento ele não estabeleceu parâmetros de disciplina, o coração dele foi. Isso que nós temos que cuidar. Estabelecer parâmetros de disciplina. Uma outra coisa importante. Sempre que você ouvir algo, aceite as correções como alertas de Deus para a tua vida. Sempre que você ouvir algo, procura pensar naquilo que você está ouvindo. Porque toda crítica não deve ser absorvida totalmente, mas ela também não tem que ser negligenciada totalmente. Tem alguma coisa que Deus muitas vezes está querendo te falar através daquela palavra. Então, para cuidar do seu coração, aceite correções como alertas de Deus. Quando alguém chegar a conversar com você. E isso é muito interessante. E como eu falei de Davi,
Davi era o homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus levantou dessa forma. E sobre esse homem que caiu, mas soube se arrepender. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 78, versículo 70 até o versículo 72. Vamos ler lá juntos? Vamos ler juntos? Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Agora, olha que lindo, olha que lindo. E ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração e a destreza das suas mãos. O coração e a mão, as duas faces da liderança. Ele conduziu como conduziu, segundo a integridade do seu coração, homem segundo o coração de Deus. Mas também os dirigiu conforme a habilidade. Ele não era só coração e não era só mão. O coração e a mão estavam alinhados. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu segundo a destreza das suas mãos. Conclusões. Eu achei que eu tinha uma hora só e tinha 1h30. Então, quero trazer algumas conclusões para vocês. Em primeiro lugar, as habilidades da mão, os dons, os talentos, aquilo que a pessoa é, o carisma, o jeito de falar, de tocar, de fazer, aquele jeito, são vistas por muitos e facilitam que permaneça oculta a condição do coração. Então, pastores, líderes, nós nunca devemos olhar só para as habilidades. Nós nunca devemos olhar só para aquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque as habilidades nem sempre refletem a condição do quê? Do coração. E esse é o cuidado que nós temos que ter, porque se nós queremos edificar uma igreja irresistível, a gente não pode continuar tomando paulada do jeito que está tomando. Porque o apóstolo Paulo fala para Timóteo, é do meio de vocês que vão surgir lobos morais. Não é de fora. Porque o ataque de fora a gente está preparado, mas o que mais dói é o que vem de dentro. Oposição de fora, todos nós aguentamos, mas aquela que se levanta do nosso lado. Aquele camarada que se diz, olha, o teu coração está sincero como o meu está dentro. Você está comigo? Estamos juntos, estamos edificando o reino de Deus, estamos trabalhando juntos. O cara fala, tá, pastor, estamos juntos. E daí a pouco esse camarada vem. É duro ou não é? E aí vem aquela pergunta, o que aconteceu com o fulano? Já ouviu essa história? Por que ele está agindo assim? Por que está acontecendo isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as habilidades das mãos são vistas e nos atraem. Atrai ou não atrai? E como atrai? A gente quer. Quem não quer músico bom? Na verdade não é, queridos. E o problema é que não falta público para música, na verdade ou não é? Porque se dói, a gente saber que tem gente que nos trai, dói mais ainda no domingo seguinte, você saber que tem já tem outro público para ele tocar. E todo mundo dói. Nós somos gente. Agora é gostoso, você vê o cara te enfiou a faca aqui, no domingo seguinte ele já está tocando ali. Então, mas nós vivemos uma sociedade assim, é por isso que eu comecei dizendo que a Bíblia tem princípios. E se queremos edificar uma igreja irresistível, esses princípios precisam estar em nós. Então, as habilidades da mão são vistas por muitos e facilitam que permaneça oculta a condição do coração. Segunda conclusão.
para que a tua mão seja útil a Deus, o teu coração tem que estar o quê? O que é? Mas meu coração está mal, você chega lá, você está transmitindo o que você tem que transmitir? Quando o coração não está bem, é apenas uma habilidade natural. Deus não está na jogada. É apenas um talento natural. O Espírito Santo não está por trás aqui. E é por isso que a mão, para que a mão seja útil, para que o talento seja útil, para que o talento seja usado verdadeiramente de uma forma eficaz para o reino de Deus, para edificar essa igreja irresistível, o coração tem que estar bem. Terceira coisa, nós pastoreamos com o coração, mas lideramos com as mãos. As duas coisas têm que andar juntas. Nós cuidamos de gente assim. E aí já vem o complemento ao próximo. Tem gente anotando, né? Só para deixar. Pastoreamos com o coração, mas lideramos com as mãos. E outro princípio: os melhores líderes são aqueles de coração íntegro e mãos hábeis. Mão sem coração é desastre. Mas coração sem mão não tem resultado. Então os melhores líderes, as melhores pessoas, são aquelas que têm um coração íntegro diante de Deus, mas também trabalham os seus dons, as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que Deus as chamou a fazer, de uma forma sábia e hábil. Elas crescem naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E uma coisa que nunca podemos esquecer: o coração sempre vem antes da mão. De que forma? O teu coração está com o meu, assim como o meu está com o teu. Essa foi a pergunta, foi ou não foi? Teu coração está junto comigo? Essa foi a pergunta do líder. Ele disse: está. E aí ele falou: se está, me dê a tua mão e suba no meu carro. Se está, suba ao meu lado e vamos edificar essa obra que o Senhor nos chamou a fazer. Se está, vamos construir o reino de Deus juntos. Se está, vamos conquistar a nossa cidade. Se está, vamos cumprir o chamado que o Senhor nos chamou a fazer. E é por isso que a gente sempre tem que checar: o coração e a mão têm que caminhar juntos. Amém, queridos? Vamos orar? Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor está aqui nessa tarde. E como líderes na tua casa, nós queremos dizer que estamos abertos a Ti, não somente para trabalhar as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que é visível, mas em primeiro lugar, Pai, nós queremos te dizer: trabalha lá dentro, Jesus, nos lugares mais escondidos dentro de nós, naqueles porões que só nós conhecemos, para que o nosso coração todos os dias seja íntegro na tua presença. Porque nós estamos aqui porque queremos edificar essa igreja irresistível, Jesus. Nós estamos aqui porque queremos edificar algo não para nós, mas para Ti, Jesus. E porque queremos edificar para Ti. Dá-nos esse coração íntegro e mãos habilidosas para fazermos e cumprirmos com excelência o Teu chamado e aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Muito obrigado por esse momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, gente? Obrigado pela paciência de vocês aí, tá bom?